Fala aí pessoal, começando mais um vídeo. Dessa vez a gente vai falar sobre a AME, a famosa atrofia muscular espinal, que é uma doença neuromuscular, né? Então dando continuidade aí às doenças neuromusculares. Então quando a gente fala da AME, a gente está falando de uma doença de característica autossômica recessiva, certo? O que significa que para que a gente tenha uma criança com AME, a gente precisa ter o pai e a mãe sendo portadores. O pai e a mãe eles precisam ser portadores da AME. E muitas vezes eles vão ser assintomáticos, certo? Então ambos têm ali essa alteração no gene, mas eles vão ser assintomáticos. A gente vai falar um pouco mais sobre a fisiopatologia, mas de forma geral, nessa doença a gente vai ter a ocorrência da degeneração do neurônio motor. E ela é a segunda causa mais comum, a segunda doença neuromuscular mais comum. Só perde para a doença neuromuscular de Duchenne, a distrofia muscular de Duchenne. Então a gente já teve um vídeo também da distrofia muscular de Duchenne, vocês podem assistir, tá? E agora a gente vai falar sobre a AME. Em relação à incidência, ela é uma doença um pouco mais rara, mas a incidência é relativamente grande ainda. Então a gente tende a ter uma incidência de 1 para cada 25 mil nascimentos, né? O que é bastante coisa. Se a gente for pensar que a quantidade de crianças que nascem aí em todo mundo por dia, né? 1 para cada 25 mil, nascem várias crianças com AME todos os dias. Em relação à fisiopatologia, já entrando um pouco mais na fisiopatologia, a gente já falou que é uma doença de herança autossômica recessiva, tá? Mas basicamente a gente vai ter uma mutação em um gene específico, que é o MSN1, o SMN1. A gente vai ter uma alteração específica nesse gene, nessa região aqui, SMN1, beleza? Então esse SMN1 é um pedaço do DNA, então, como se fosse um pedaço do DNA responsável pela produção de uma proteína, que é a proteína SMN. Produz a proteína SMN, que nada mais é do que a Survival Motor Neuron Protein, né? Então ela tem esse nome. É a proteína da sobrevivência do motoneurônio. Tá? Então ela é uma proteína que é importante para o funcionamento desses motoneurônios. Uma vez que falta essa proteína, né, que a gente tem essa alteração, essa mutação nessa região do DNA, que é a SMN1, a gente não vai ter a produção dessa proteína, SMN, e isso vai gerar um processo de degeneração nesses neurônios, beleza? E a gente tem uma outra proteína que pode suprir essa falta de SMN1, que é a SMN2. Então, a SMN2, a quantidade dela está relacionada com a severidade da doença. Então, a quantidade tem relação com a severidade da doença. Esse detalhe é importante para a gente entender. Porque a SMN2 ela também produz a proteína, SMN, porém em menor quantidade, né? Ela não consegue suprir, beleza? Então, se a gente não tivesse essa proteína SMN2, a AME seria provavelmente incompatível com a vida, beleza? Então, a SMN2, quanto maior a quantidade dela, maior tende a ser a produção da proteína e menos manifestações ali. Claro que ela não vai suprir totalmente essa falta, porém ela pode suprir ali de forma considerável, beleza? E é importante a gente entender essa fisiopatologia porque a gente tem medicações, que a gente vai falar daqui a pouco, que vão aumentar a atividade da SMN2, né, ou seja, a produção dessa proteína,
e uma medicação específica, que é bem mais cara, que ela consegue realocar essa mutação do SMN1, fazendo com que a gente tenha não a cura da AME, mas a melhora, né? Então é praticamente como se fosse a cura. A gente ainda vai ter as sequelas, né, que foram estabelecidas, mas melhora muito o quadro do paciente. A gente vai falar da medicação daqui a pouquinho. Em relação à classificação da AME, a gente tem algumas divergências ali, mas de forma geral, alguns estudos trazem de uma forma um pouco mais dividida e tal. A gente pode classificar de uma forma geral de 0 a 4, tá? E essa classificação ela vai depender principalmente da quantidade de cópias do SMN2 e o quadro clínico do paciente ele vai variar de acordo com a severidade. Tá? Então, a gente tem de 0, 1, 2, 3 e 4. No grau 0, tá? A gente vai ter uma maior gravidade. Então, quanto mais próximo de 0, maior a gravidade. Quanto mais próximo de 4, menor a gravidade. Então, no grau 0, a gente vai ter esses pacientes evoluindo a óbito, né, dentro de pouco tempo. Então, eles não têm expectativa de vida. Então, o grau de acometimento aqui ele acaba sendo maior. Tem uma quantidade de SMN2 muito pequena. Tá? Então, geralmente, eles sobrevivem menos de um mês. E esse um mês eles vão passar na UTI. Beleza? Então, nesse primeiro caso, né, é muito difícil a gente ter a sobrevivência ali. O tipo 1, ele é um dos mais comuns, junto com o tipo 3, a gente vai falar sobre isso. E nesse caso aqui, a gente tende a ter um prognóstico ali de menos de 2 anos de vida. E os bebês, eles tendem a ser hipotônicos. Então, eles tendem a ter uma hipotonia importante e um prognóstico de vida de menos de 2 anos. No grau 2, a gente já tem um prognóstico de mais de 2 anos de vida. Eles também vão ser hipotônicos, então eles vão ter essa característica de hipotonia e muitas vezes vão apresentar um certo atraso motor, beleza? Que é algo esperado. Em relação ao prognóstico funcional dessas crianças, o máximo que eles vão conseguir, sem o uso da medicação, né, com as medicações pode melhorar, é sentar com apoio, beleza? Em relação ao tipo 1 e o tipo 3, eles são os mais comuns. No tipo 3, a AME ela vai se manifestar numa fase que a gente já tem um adulto jovem, né? Então ela se manifesta ali de forma mais predominante entre 20 a 25 anos. E a evolução é que o indivíduo ele vá para a cadeira de rodas, certo? E esses indivíduos eles tendem a andar com apoio, então eles andam com apoio. O tipo 4, que é um dos mais raros ali, também é um de menor gravidade. Né? Então o início dos sintomas aqui, ele vai ser já na vida adulta, né? No adulto jovem ali, então acima dos 21 anos. E a gente vai ter alguns sinais, né? Então a criança ali, o adulto, né, no caso, a pessoa, o indivíduo, ele não vai ter nenhum sintoma até a vida adulta, até os 21 anos, tá? Ele tem uma marcha ali normal, e aí, a partir dos 21 anos, ele vai começar a apresentar alguns sintomas, né? Então começa a apresentar ali uma fadiga, começa a apresentar quedas recorrentes, a marcha anserina, que a gente falou no último vídeo, que é algo bem característico, e uma fraqueza muscular, que vai ser generalizada, mas principalmente membros inferiores. Quanto mais tarde o início dos sintomas, melhor tende a ser o prognóstico, beleza? Então isso é importante também. Então, em relação aos graus, o grau 1 e o grau 3 são os mais comuns. O grau 1 tem um prognóstico ruim. O grau 2 a gente ainda consegue ter uma expectativa de vida um pouco maior, mas com cadeira de rodas, até consegue andar com apoio. Né? E o grau 4 ele é o mais raro, sendo também o com melhor prognóstico. Né? Então, quanto mais tarde inicia, melhor tende a ser o prognóstico também. E tem uma outra classificação que eu vou colocar aqui a nível de curiosidade, que também é interessante. Então aqui a gente tem uma outra classificação, né, baseada na idade de início, ali, de instalação dos sintomas.
E basicamente a gente tem algumas. A diferença é que ele vai dividir, né, o nível 3 em três classes diferentes, certo? Então, o grau zero seria aquela criança que necessita de suporte respiratório. Tá? Então, a quantidade de sobrevivência, né, a idade de morte ali vai ser com menos de um mês. Então, o prognóstico ele é muito ruim. O tipo 1, né, ao início, então, vai ser ali de 0 a 6 meses. Ele nunca vai sentar, então ele consegue sentar, mas com apoio, né, e expectativa de vida de menos de 2 anos. No grau 2, ele tende a ter um início de sintomas um pouco mais tardio, né? Então por volta ali dos 18 meses, não consegue ficar em pé, né? Ele nunca vai ficar em pé, e a expectativa de vida ali é um pouco mais de 2 anos, certo? O grau 3 a gente vai ter diferentes classificações, né? Então a gente tem 3 níveis, 3A e 3B. Em todos os casos eles conseguem ficar sozinhos ali, né, se manter em pé sozinhos, e vão chegar até a vida adulta. E o grau 4, né, que é o que a gente falou que é o mais raro, a gente tem o início dos sintomas a partir dos 21 anos, também conseguem ficar em pé, conseguem se locomover, né, e a expectativa de vida é até a vida adulta, beleza? Então esses são uma classificação parecida com essa que a gente falou, mas que tem alguns graus ali a mais. Existem outros também, de acordo com a quantidade de SMN2, né? Enfim. Em relação ao quadro clínico da AME, importante a gente entender de forma geral, a gente vai ter algo que é muito característico, são as fasciculações na língua. Então, esses pacientes eles podem apresentar essas fasciculações, que são como se fossem espasmos ali, tremores na língua. Em relação ao comprometimento, o comprometimento ele vai ser global, mas ele tende a iniciar de forma mais proximal e progredir para as extremidades, progredir para a distal. Então ele começa também cintura escapular, depois ele progride, né, para a cintura pélvica, enfim. Tendem a ser crianças, né, ali hipotônicas, então a hipotonia é uma característica, assim como em outras doenças neuromusculares. Dentro do quadro clínico, a gente também vai ter as alterações posturais, principalmente nas crianças que passam a maior parte do tempo em cadeira de rodas, e as principais vão ser as escolioses. E a gente vai ter o acometimento da musculatura respiratória. Que muitas vezes acaba sendo ali, em algum momento, incompatível com a vida, né? Então, no tipo 1 e 2, é necessária ventilação mecânica, tá? E existe um acometimento importante ali da musculatura respiratória, musculatura acessória e tudo mais. Em relação ao diagnóstico da AME, a principal forma de diagnóstico é através de testes genéticos. Também podem ser utilizados alguns sinais clínicos. Então, essa questão dos sinais clínicos, a hipotonia, né? Aqui nesse paciente também vai ter aquele sinal de Gowers, né? A partir do surgimento dos sintomas e tudo mais. O EMG, que é a eletromiografia, né? Então, na eletromiografia, o paciente que tem a AME, ele vai ter uma diminuição dos impulsos elétricos do neurônio motor. E, em relação aos níveis de CK, eles podem estar normais ou aumentados. Certo? E uma coisa que é importante em relação ao diagnóstico é que o diagnóstico ele precisa ser feito de forma precoce. Então, o diagnóstico precoce é fundamental. Por que é fundamental? Porque a gente tem medicação, né? Então, existem medicações que conseguem tratar a AME, né? Algumas delas até fornecidas pelo SUS. E quanto antes o diagnóstico, antes é realizada a medicação e menores tendem a ser os danos causados pela AME, beleza? Então a gente tem que esse diagnóstico ele vai ser algo muito importante. Tanto que a AME ela foi incluída no teste, no teste do pezinho, né? Então o teste do pezinho
ele avalia também ali a AME, né? Então tem a retirada do sangue, vai fazer análise e diagnostica várias doenças para o tratamento precoce. Então deveria ali, até ser incluído. Em relação à medicação, a gente tem algumas medicações que já são muito utilizadas, né? 3 medicamentos ali, porém acaba sendo uma medicação um pouco cara. Tá? Então a gente tem o Ridisplan e o Spinraza, né? O Spinraza. Esses dois aqui, eles vão atuar naquela via SMN2. Então eles estimulam o SMN2. Lembra que o SMN2 está relacionado com a severidade. Por quê? Porque ele produz a proteína. Então eles aumentam a produção de proteínas, daquelas proteínas SMN que ajudam a manter a função neuronal, certo? O Spinraza é o mais comum, o mais utilizado, porque ele é fornecido pelo SUS. Então esse aqui o SUS ele fornece. E as doses dele elas são realizadas várias vezes. Então são realizadas 6 doses no primeiro ano de vida e 3 doses por ano após o primeiro ano de vida por toda a vida. E tem um outro medicamento, né, que também é um pouco mais novo aí e muito mais caro, que é o Zolgensma. O Zolgensma, ele faz um realocamento gênico, né? Ele faz um relocamento gênico. Como assim? Basicamente como se a gente estivesse injetando, né, essa proteína SMN1. Então você faz uma correção do SMN1 e aí a gente começa a ter a produção da proteína de forma correta. E é tomada apenas uma dose. Claro que ele custa muito dinheiro, são milhões de dólares ali, mas é uma medicação que é tomada apenas uma vez. E aí a gente tem como se fosse a correção. Não é a cura da doença, porque aquelas complicações, aquelas alterações que já ocorreram, o grau de acometimento que já teve, não é revertido. Mas ele vai evitar a piora da doença, o prognóstico ali, e vai melhorar muito as funções desse bebê, né, que depois vai ser estimulado e pode ter uma vida ali muito melhor. Então, quanto antes é realizado o uso dessa medicação, melhor tende a ser o prognóstico dessa criança, certo? Bom, então de forma geral é isso que a gente tem sobre a AME. A gente vai falar nesse vídeo sobre a Charcot-Marie, mas só para a gente recapitular um pouquinho. Então a gente falou que a AME é uma doença autossômica recessiva, né, que vai ocorrer degeneração do neurônio motor, e ela tem uma incidência até que alta, né, 1 a cada 25 mil nascimentos. A fisiopatologia está relacionada com um pedaço do DNA, que é o SMN1, né, que para de produzir a proteína SMN. Então, uma mutação no SMN1, fazendo com que ele não produza a proteína SMN, que é importantíssima para o funcionamento neuronal. A classificação ela vai variar, a gente tem diferentes graus, de 0 a 4. Quanto maior o grau de acometimento, pior tende a ser. Quanto menor o grau, pior tende a ser o acometimento. Então, o grau 0 ali, a expectativa de vida é de menos de um mês em UTI, utilizando ventilação. O grau 4 a gente tende a ter um início dos sintomas mais tardio, né? Enfim, um prognóstico um pouco melhor. O quadro clínico ele vai ter, dentre as principais alterações, a hipotonia, as fasciculações, o comprometimento, que vai ser de proximal a distal, o cometimento da musculatura respiratória, especialmente nas fases mais finais, onde está mais evoluído, alterações posturais. A gente falou da importância do diagnóstico precoce e algumas medicações relacionadas ali ao tratamento. Em relação à fisioterapia, a fisioterapia ela vai utilizar como recursos ali a sensoterapia, técnicas ali assistidas para auxiliar esse paciente, se necessário a prescrição de órteses, a hidroterapia parece ter um efeito bem interessante também. Então basicamente é isso. Em relação a outra patologia que é a Charcot-Marie-Tooth, ou Charcot-Marie-Tooth, não sei qual seria a pronúncia correta. Então vamos falar um pouquinho sobre ela agora, que é outra doença também neuromuscular, né? Que na verdade a gente está falando de uma doença que é mais neuropática. Então a Charcot-Marie é uma doença neuropática, que vai cometer a parte neural, com manifestações que vão ser
tanto sensoriais quanto manifestações motoras, certo? Então, a gente vai ter essas duas manifestações. É uma doença mais rara, então a prevalência dela é um pouco menor, e ela tende a ter um desenvolvimento mais lento. Então não é uma doença progressiva que tem uma progressão tão rápida, né, como algumas outras aí que a gente pensa. Tá? Então, em relação ao prognóstico, a expectativa de vida é quase a mesma de um indivíduo saudável. Então tem um desenvolvimento mais lento, certo? E vai acometer principalmente os membros inferiores, né? A princípio a região proximal e depois membros superiores. Então ela tende a iniciar primeiro nos membros inferiores, abaixo do joelho, e depois vai subindo ali para cometer membros superiores de forma mais tardia. Em relação à classificação, a gente vai ter dois tipos, né, de Charcot-Marie. A gente tem o tipo 1 e o tipo 2. Quais são as principais diferenças? O tipo 1, a gente está falando de uma patologia que vai afetar a bainha de mielina. E a bainha de mielina, quando a gente estuda a fisiologia, ela é importante para a condução do impulso neural. Se ela está sendo afetada, se ela está sendo acometida, a gente vai ter uma diminuição na velocidade de condução neural. Certo? Então diminui a velocidade de condução neural. O tipo 1 ele é o mais comum, quando a gente compara, né, a prevalência em relação ao tipo 2, e se manifesta na infância. Então, por volta ali dos 2 a 3 anos, a gente já começa a ter alguns sinais indicativos, beleza? O tipo 2, ele tende a ter um menor acometimento, então a velocidade da condição de condução neuronal é quase normal. Então, a condução neuronal é quase normal, talvez tenha uma diminuição, mas muito pequena, tá? Praticamente não tem diferença. E muitas vezes essa criança ela pode não apresentar sintomas. Então, muitas vezes, esse tipo 2, né, ele não é diagnosticado. Por quê? Porque o acometimento ele tende a ser muito brando, né? Então acaba não tendo nenhum acometimento, nenhum grau de acometimento importante. A maioria das vezes. Não é diagnosticado, certo? Então é uma doença de progressão lenta, beleza? Em comparação às outras, né, a Charcot-Marie tende a ter uma severidade um pouco menor. Quando a gente pensa no quadro clínico dessa doença, de forma geral, o que a gente vai ter é um processo de atrofia que pode acontecer, né? E essa atrofia ela vai ser mais evidente nos membros inferiores a princípio e depois ela vai acometer os membros superiores. Além disso, a gente pode ter tremores nas mãos, é algo que acontece nessa patologia. A diminuição da força muscular, assim como toda doença, né, neuromuscular. Diminuição da sensibilidade e também dos reflexos tendinosos ali. Essa redução de sensibilidade é importante porque muitas vezes os pacientes eles podem ter alguma lesão, algum ferimento e não sentir. Então a gente precisa estar atento e se orientar também a família em relação a isso. Podem ocorrer as alterações posturais, e a gente tem as principais, as escolioses. E esses indivíduos eles tendem a apresentar um pé cavo, né, aquele pé com aumento ali do arco longitudinal medial, e diminuição também da questão proprioceptiva. Diminuição da propriocepção porque a gente tem a diminuição da condução neural, né? A propriocepção ela é dada através daqueles receptores ali
próprios setores articulares, né, e tudo mais, musculares, enfim. Então essas são algumas das características associadas ao quadro clínico da doença de Charcot-Marie, beleza? Então basicamente é isso, né, que a gente falou nesse vídeo de forma bem resumida sobre duas patologias, a Charcot-Marie e a AME, que é a atrofia muscular espinal. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui, espero que tenha te ajudado e até o próximo vídeo. Valeu e até mais!